Ao largo da costa leste da África do Sul, existem dois mundos diferentes. Um é o palco para os corajosos e os belos, enquanto no outro, a emboscada e a camuflagem reinam. Ambos abrigam uma vasta gama de vida. Desde residentes antigos a andarilhos oceânicos. Estes são os reinos das dunas de Aliwal e Sodwana. África, maravilhas do mundo marinho. Os reinos das dunas. Tudo começou com isto. Campos áridos de rocha e areia. Há 4.000 anos, pequenas criaturas aquáticas começaram a invadir antigas dunas litificadas ao longo da costa leste da África do Sul. Elas formaram dois mundos subaquáticos que não poderiam ser mais diferentes. Ambos cresceram a partir da mesma duna fossilizada. Mas as condições locais deram origem a resultados muito diferentes. No norte fica o paraíso de Sodwana. Águas mornas, rasas e cristalinas alimentaram o crescimento de abundantes jardins de corais, resultando em um país das maravilhas, incomparável por sua beleza e diversidade. Hoje, 50 quilômetros de Recife abrigam 1.200 espécies de peixes e 95 espécies de corais. A 400 quilômetros ao sul fica Aliwal Shoal. Apesar de ter sido criada pelo mesmo trecho de duna fossilizada, possui características claramente diferentes. Bem na costa de Aliwal, poderosos rios carregados com lodo mergulham no oceano. E fortes correntes transportam a água rica em nutrientes para o sul. Nessas águas profundas, turvas e turbulentas, poucas espécies de corais podem crescer. Como resultado, Aliwal e Sodwana desenvolveram aparências muito contrastantes. A falta de coral em Aliwal deixou uma fortaleza misteriosa, formada por templos rochosos e planaltos escuros. Mas a vida encontrou uma maneira de florescer entre as correntes marítimas e as ondas desse habitat. Esses dois mundos são acentuadamente diferentes, mas espetaculares à sua maneira.
Aliwal Shoal é um retiro sombrio e inquietante. É um recife rochoso a 4 quilômetros da costa leste da África do Sul. Uma abundância de peixes prospera nas águas ricas em nutrientes. Mas morar aqui não é tarefa fácil. Fortes ondas atingem os moradores, enquanto as correntes perturbam constantemente a paisagem quieta. Onde existem recifes de coral, eles desempenham um papel vital em diminuir a velocidade da passagem da água. Mas Aliwal tem pouco coral. Aqui, toda a força das correntes oceânicas flui através do ambiente agitado. Sem uma boa cobertura de coral, também há menos abrigo para se esconder dos predadores. E em Aliwal, eles estão por toda a parte. Apesar disso, alguns encontraram uma maneira de sobreviver e até de prosperar. A caminho de uma jornada para águas mais tranquilas ao norte, um animal em particular acaba em Aliwal. As tartarugas de pente prosperam nos oceanos tropicais do mundo, migrando grandes distâncias em uma missão de procriar, colocar ovos e encontrar comida. Nunca ficar em um lugar por muito tempo. Mas há um local em que elas estão realmente confortáveis, entre os recifes de coral. As tartarugas de pente se alimentam predominantemente de esponjas, encontradas em abundância em recifes saudáveis. Elas são conhecidas por migrar até 2.000 quilômetros para satisfazer sua fome. Na África do Sul, há apenas um lugar em que a busca por esponjas pode ser realmente satisfatória. A tartaruga de pente está se dirigindo para as águas mais calmas de Sodwana. O Paraíso do Norte é um refúgio para as espécies de recifes, contendo todos os alimentos de que poderia precisar. O pit stop perfeito em sua jornada sem fim. Enquanto a tartaruga de pente está apenas passando por Aliwal na busca contínua por comida, há muitos que vivem aqui o ano todo. Para aqueles que precisam permanecer nessas águas turbulentas, a melhor estratégia para a sobrevivência é permanecer escondido. Aqui embaixo, a camuflagem é uma ferramenta poderosa. Não é apenas um ótimo método de defesa, mas também um método de ataque. A camuflagem do peixe-escorpião é impecável. Eles são adaptados para parecer exatamente com o contorno das paisagens em que habitam. Seus espinhos carregam uma toxina altamente venenosa, potente o suficiente para matar um humano. Os peixes-escorpião esperam suas vítimas desatentas tropeçarem para que possam surpreendê-las e engoli-las inteiras. Nessas águas, há mais de uma maneira de encontrar uma refeição. Enguias se escondem dentro das fendas rochosas das abundantes cavernas de Aliwal, esperando para atacar invertebrados. Seu corpo aerodinâmico é perfeitamente adaptado para se mover pelas tocas e elevações subaquáticas de Aliwal.
Quando a presa passa nadando, elas se lançam e usam seus muitos dentes para comprimir a presa. Acabar com o esconderijo para encontrar comida é um risco enorme. Ser exposto aumenta as chances de se tornar presa. Os animais de maior sucesso são geralmente os mais reservados. Os predadores peixes-trombeta se escondem atrás de fendas ou se aninham em grandes cardumes de peixes. Eles podem atacar suas vítimas antes que elas percebam o perigo em que estão. Seu corpo alongado permite que eles enfrentem suas presas em potencial de frente, sem revelar o seu tamanho real. Eles podem nadar de cabeça para baixo, mudar de cor e disparar explosivamente para frente. Todas essas características fazem deles caçadores formidáveis do seu reino subaquático. Enquanto muitos dos predadores de Aliwal usam a paisagem para se esconder, outros usam os seus colegas moradores. Os peixes-flauta têm corpos altamente aerodinâmicos. As arraias têm uma área de superfície muito maior. Então o peixe-flauta descobriu que, se escondendo acima da arraia, ele pode pegar sua presa desprevenida. Fazendo da arraia um escudo vivo perfeito. A coloração das arraias imita a casa sombria delas. Elas deslizam pelo oceano como fantasmas. Ou se acomodam sob a areia como se nunca nem estivessem lá. A areia não é apenas onde elas se escondem, mas também onde caçam. Elas estão equipadas com sensores altamente precisos em volta da boca. Eles detectam a pulsação elétrica natural gerada por suas presas crustáceos à medida em que se movem pela areia. Isso avisa a arraia onde e quando atacar. Nem todos os predadores aqui precisam confiar na sua destreza para encontrar uma refeição. Alguns foram feitos apenas para matar. Os tubarões galha preta tomam conta de Aliwal, atraídos em número pela abundância de peixes e crustáceos menores em oferta. Eles capturam suas presas com uma combinação de força bruta e agilidade. Os galhas pretas podem gerar uma velocidade explosiva mortal a partir de uma paralisação completa, geralmente disparando de baixo. Embora as tartarugas de pente não sejam predadoras ferozes como os tubarões, elas ainda precisam caçar ativamente para encontrar seu alimento. A tartaruga segue pelo mar, continuando sua jornada para o norte. A viagem será surpreendentemente rápida.
Se ela viajar na velocidade máxima de 24 km por hora, chegará a Sodwana em menos de um dia. Sodwana é um mundo incontestavelmente diferente de Aliwal. É um caleidoscópio de luz, cor e vitalidade. Mas não deixe isso lhe enganar. Em um habitat tão populoso, a competição por comida é implacável. Aqui embaixo, a beleza não é usada como uma forma de atração, mas como um aviso. Aqui, os mais bonitos também costumam ser os mais perigosos. Talvez as criaturas que melhor representam isso sejam essas duas. O camarão arlequim é certamente um dos moradores mais atraentes do Recife. Mas eles sobrevivem de uma maneira bastante macabra. A principal fonte de alimento do camarão arlequim é a estrela do mar. Com gostos tão exigentes, quando os camarões agarram uma delas, eles querem ter certeza de que não lhes escapará. Eles imediatamente começam o trabalho paralisando a estrela. Eles fazem isso cortando seus pés tubulares. Os arlequins devoram lentamente o invertebrado infeliz. Mas as pernas das estrelas do mar se regeneram graças às células-tronco especializadas, o que faz com que elas fiquem prisioneiras à medida em que as pernas crescem novamente, alimentando seus hospedeiros. Muitas vezes, a estrela do mar sucumbe à fome e acaba morrendo. Mas é sabido que o camarão arlequim mantém a estrela do mar viva, alimentando-a e prolongando assim o seu próprio suprimento de comida. É uma morte muito lenta. A alimentação específica é necessária para sobreviver em um ambiente com alta competição por alimentos. O camarão aproveitou ao máximo um nicho inexplorado por outros moradores. Outro assassino bonito e extravagante em Sodwana é o peixe-leão. Embora seus espinhos com babados e cores contrastantes possam ser atraentes, eles podem ser mais precisamente denominados destruidores, em vez de predadores. Os peixes que compartilham as águas com eles sobrevivem apenas se aprenderem a evitá-los. Quando peixes-leão foram introduzidos acidentalmente nas águas do Caribe, as chances de sobrevivência de todos os outros peixes que vivem lá reduziram em até 80%. Eles são conhecidos por comer outras espécies de peixes até a extinção nas áreas em que habitam. Este avistou uma vítima em potencial. Abrindo seu grande babado e barbatanas peitorais, ele vai para a rocha. É uma forma de ataque decorativo e mortal. Não há como a presa escapar. E o peixe-leão ataca, comendo qualquer coisa que possa caber na boca.
Quando a tartaruga de pente chega em Sodwana, um mundo de corais a aguarda. Ela chegou ao paraíso tropical. Agora é a hora do banquete. Mas essas tartarugas são comedoras exigentes. Não é qualquer coisa que satisfaz. As tartarugas de pente se alimentam de residentes muito particulares e peculiares do coral. Sua dieta é composta em grande parte por esponjas altamente tóxicas. Muitas esponjas têm um exoesqueleto feito de sílica, o principal elemento do vidro. As tartarugas de pente desenvolveram um gosto por essa substância resistente e perigosa. Elas são os únicos répteis que podem se alimentar disso. Agora que a tartaruga de pente chegou em Sodwana, a busca pela esponja começa. Não demora muito para encontrar um dos principais predadores de Sodwana. Mas a tartaruga tem pouco a temer. O tubarão-touro tem outras prioridades. Ela está aqui para gestar. Ela passa de 9 a 12 meses nas águas quentes e plácidas de Sodwana, antes de seguir para o sul para dar à luz. Por enquanto, ela tem as condições perfeitas para alimentar seu filhote por nascer. Embora impressionante agora, este mundo subaquático teve um começo simples. Os recifes de Sodwana começaram da areia. Hoje, as dunas ainda se alinham nos trechos superiores da costa leste da África do Sul. Milhares de anos atrás, as dunas costeiras aqui ficaram submersas quando um derretimento glacial causou aumento do nível do mar. Mas a água ficou rasa o suficiente para receber luz do sol. A temperatura da água ficou entre 16 e 36 graus Celsius. Nos 10.000 anos seguintes, os corais começaram a se firmar, prosperando nas águas mornas e plácidas e no equilíbrio estável fornecido pelas dunas submersas. O reino de coral de Sodwana nasceu. Os recifes de coral aparecem pela primeira vez no registro fóssil de 250 milhões de anos atrás. Eles têm mais espécies acumuladas neles do que em qualquer outro bioma da Terra e foram formados pelas criaturas mais discretas. Pólipos. Esses pequenos organismos semelhantes a bolhas não eram dotados de um corpo rígido. Então, alguns desenvolveram um hábito inesperado de se sustentar sozinhos.
Eles secretaram carbonato de cálcio. Toda essa estrutura de Recife é de fato apenas uma enorme coleção de exoesqueletos de pólipos. Mas os pólipos não fizeram isso sozinhos. Cada coral possui algas microscópicas que vivem em seus tecidos. Elas são tão pequenas que 1 centímetro quadrado de superfície de um coral pode abrigar mais de 1 milhão de algas. Sem as algas, nada disso poderia existir. Quando os corais constroem recifes, eles absorvem o cálcio da água. Quando combinado com dióxido de carbono, o bicarbonato de cálcio é formado. Mas isso é solúvel em água e se dissolve toda vez que é formado. É aqui que as algas entram. Elas usam o dióxido de carbono do coral quando fotossintetizam. Isso altera a estrutura do bicarbonato de cálcio em carbonato de cálcio, um esqueleto de cal estável que não se dissolve na água. Essa parceria é tão importante para a sobrevivência do coral que ele só pode crescer onde é raso o suficiente para que a luz solar alimente as algas. A relação entre esses dois tipos de organismo forma uma das mais diversas paisagens da Terra. Um espaço que transforma a areia estéril em um jardim subaquático. A culminação dessa façanha da engenharia biológica é a Speciose pachyceres. O coral uniforme. Todo esse trecho de Recife é um único organismo. Ele se reproduz por autoclonagem, rompendo e gerando réplicas exatas de si mesmo. Em média, os recifes crescem a uma taxa de 4 metros a cada 1000 anos. Com o tempo, formam um vasto habitat uniforme. Apesar de suas belas aparências, os corais são, na verdade, carnívoros e cruéis. Os pólipos de coral têm células chamadas nematocistos ou células urticantes. As células são sacos circulares que abrigam um fio bem enrolado que pode ser disparado como um arpão. Quando o nematocisto detecta que um animal está próximo, a parede celular inunda a água. Isso aumenta a pressão interna, que descarrega explosivamente o fio. Essas extremidades rasgam a carne de qualquer criatura que passa, envenenando-a. A presa é então puxada para a boca dos pólipos e digerida no estômago. As lutas da vida subaquática geraram muitas estratégias de sobrevivência. Algumas criaturas se adaptaram para usar a arma mais mortal dos pólipos para criar seu próprio refúgio tranquilo.
Como os corais, todas as anêmonas são pólipos e todas têm células urticantes. O peixe-palhaço é um dos únicos animais que não é picado por anêmonas. Os peixes são cobertos por uma espessa camada de muco, o que ajuda a protegê-los dos nematocistos. Mas isso por si só não é suficiente. Desde novos, os peixes-palhaços começarão a se apresentar aos seus hospedeiros. Eles fazem isso esfregando-se na anêmona, familiarizando os pólipos com o seu toque. Cada anêmona tem o seu próprio peixe-palhaço residente. Se chegar um novo peixe-palhaço com o qual a anêmona não está familiarizada, ela vai atacar e picar. Os peixes-palhaços passam a vida inteira com sua anêmona. Eles começam sua jornada como ovos minúsculos, sob a cobertura protetora dos tentáculos. Depois passam a adolescência brincando nas florestas de células urticantes. Por fim, depois que crescerem, será a hora de dar atenção à anêmona. Eles a refrescam com água, se certificando de que a anêmona sempre tenha um suprimento constante de oxigênio. Eles também a protegem dos predadores, removem os tecidos danificados e impedem que o limo assente na superfície. O peixe-palhaço não é o único morador de Sodiwana que pode suportar a poderosa picada da anêmona. Os bebês donzelas dominó são protegidos enquanto crescem. Curiosamente, a anêmona só deixa os dominós se aproximarem quando são jovens. Quando crescem, eles são atacados como a maioria dos outros peixes. Felizmente, para os dominós, à medida em que amadurecem, eles se tornam mais agressivos, reduzindo a necessidade de proteção da anêmona. O caranguejo porcelana desenvolveu uma maneira engenhosa de enganar a anêmona para o seu próprio benefício. O seu casco não é resistente o suficiente para protegê-lo das células urticantes. Por isso, ele produz uma camuflagem química que engana a anêmona para não atacá-lo. Os nematocistos permanecem fechados enquanto o caranguejo se alimenta. Eles têm 2 grandes ventiladores que varrem a água que passa. Eles prendem as partículas mais nutritivas e dissipam o resto. Alguns moradores formam parcerias, usando uns aos outros para ajudar a garantir a próxima refeição. Enquanto outros confiam em si mesmos para satisfazer a sua fome. Os peixes-cabra têm uma língua externa altamente sensível para ajudá-los a encontrar presas escondidas em Sodiwana, como camarões e caranguejos. Esses bigodes são chamados de barbilhos. Os receptores sensoriais na borda dos barbilhos ajudam o peixe a procurar comida em qualquer habitat em que esteja nadando. Uma vez detectada, o peixe-cabra mergulha na areia para extrair a comida.
há outra espécie de peixe que tem uma maneira particularmente engenhosa de conseguir suas refeições. Este é o Gregory mauritana, um herbívoro que se alimenta de algas. Há muito mais em seu movimento frenético do que aparenta. As algas são uma grande mercadoria nos oceanos tropicais. Assim, a Gregory respondeu ao seu próprio apetite de uma maneira inspirada. Ela cultiva. Primeiro, limpa um lote de terra matando todas as espécies de coral que começam a crescer. Depois, ela cuida do seu jardim. Ela belisca a colheita, petiscando o tempo todo, mas nunca devorando a raiz da planta para não matá-la. A agricultura é um trabalho árduo. Ele deve constantemente afastar sua competição, enquanto cultiva sua colheita. Esta é uma das poucas espécies fora da raça humana que cultiva. Um dos subprodutos da competição perpétua por alimentos é a garantia da formação de fortes parcerias entre as espécies. Sodiwana está cheia de animais especializados que se adaptaram para sobreviver prestando serviços a outros. O camarão limpador ganha vida comendo parasitas e o tecido morto de predadores maiores. Eles se instalam em locais especiais no Recife chamados de estações de limpeza. Quando estão prontos para trabalhar, começam a anunciar balançando as garras da frente de um lado para o outro. Isso atrai muitos moradores, muitos dos quais normalmente comem camarão. Mas há um acordo que dura por toda a interação. Ele muda o seu chamado à medida em que o bacalhau se aproxima dele. Isso anuncia que ele está aqui não para caçar, mas para ser limpo. Então, a limpeza começa. O bodião limpador sobrevive da mesma maneira que o camarão. É preciso muita confiança para subir dentro da boca de um animal que normalmente o comeria. Mas para alguns é o que é preciso para obter uma refeição. Mais ao sul, Aliuau também tem recifes, mas esses não são decorados com corais. Eles são feitos em grande parte de rocha. Os sedimentos do rio, aliados a altas correntes e à constante elevação da água, demonstram que o coral luta para crescer aqui. Sem uma boa cobertura de coral, os moradores do oceano precisam procurar outras maneiras de encontrar abrigo e comida.
Mas da adversidade desse cenário tempestuoso, outra oportunidade para a vida subaquática surgiu. Essa foi por causa de uma tragédia humana. Em 1974, um navio chamado Produce transportava a carga de Durban, quando atingiu uma rocha. Mas, assim como o oceano reivindica suas vítimas, também as coloniza. Aqui, a região selvagem do mar venceu as melhores tentativas do homem de navegação. O naufrágio é um paraíso para a vida marinha de todas as formas e tamanhos. Suas superfícies metálicas duras são decoradas com a vida aquática. O resultado é um ambiente parte humano, parte natureza. É o paraíso de um predador de emboscadas. Como tantas espécies são atraídas pelos destroços, todas as que passam por aqui devem estar constantemente preparadas para um ataque. Essa densa formação de milhões de peixes é um sistema espetacular de defesa. Sardinhas são alguns dos peixes mais procurados no mar. Então, elas se protegem criando acumulações gigantes, conhecidas como bolas de isca. Elas dançam pela popa em um balé subaquático altamente coreografado. Eles não são os únicos peixes que se unem em cardume para se defender. Os peixes que vivem em mar aberto não têm recifes para se esconder. Assim como a sardinha, em vez de usar o ambiente para protegê-los, eles confiam um no outro. Todos os peixes têm linhas laterais correndo pelos seus corpos. Elas detectam quaisquer alterações de pressão no oceano circundante. Assim que houver uma agitação por perto, um peixe sentirá e agirá de acordo. Isso torna o cardume uma das defesas mais eficazes no mundo subaquático. Se algo causar pânico em um lado do cardume, o aviso se espalhará e todos os peixes serão informados instantaneamente. Além disso, à medida em que cada peixe se move, ele cria sua própria onda. O seu vizinho é capaz de nadar na mesma direção, o que faz com que ele gaste energia mínima e navegue em segurança.
De volta a Sodiwana, a vítima da tartaruga de pente não tem como escapar. Ela encontrou o que procurava, algumas esponjas saborosas. Embora enraizadas no local, as esponjas são, de fato, animais, alguns dos mais primitivos do planeta. A presença da tartaruga é um bom presságio para todo o habitat. As tartarugas de pente são as principais reguladoras dos sistemas de recifes de coral. Quando elas usam seus bicos afiados para comer, elas abrem o recife, permitindo que animais menores também se alimentem. Muitos outros se juntam a ela, todos reunidos para desfrutar de um banquete entre os corais. E este é o segredo dos reinos das dunas. Fora da competição e da busca incessante por alimentos, emergem parcerias complexas. Embora Aliwal e Sodiwana sejam muito diferentes, isso é algo que elas têm em comum. São as relações entre as espécies que as mantêm funcionando. Esses reinos expansivos veem muitos animais tendo que se unir para sobreviver tanto em seus habitats quanto de uns e outros. O resultado são dois mundos, distintamente diferentes, mas igualmente extraordinários.